Boa noite a todos. Nós vamos ler aqui Instrução dos Espíritos, do capítulo 4, do livro Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, Necessidade da Encarnação. São Luís, Paris, 1859. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações imateriais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é, necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda ao desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos, e por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é quando ela então se torna um castigo. Para fazer a prece inicial, nós vamos convidar nada mais, nada menos que a nossa irmã, Dona Marcelina. A nossa mãe, né? Que a gente tem. Minha voz é bem alta. Vai a tela do filho. Vai gravar. Ah, é? Ah, então tá bom. E falar com Deus, que é que viemos fazer? Que ninguém pode sentar em uma casa de oração sem dedicar corpo e alma a Jesus. Os minutos que se passa dentro de um centro, de uma igreja, aonde a gente vai para uma meditação, vai falar com o nosso Pai, vamos aproveitar os minutos, lembrar de tudo que caiu na palestra, para que possamos ter uma semana de glória. Então a pessoa fala: eu não tenho sorte. A sorte não existe, nós fabricamos a sorte. Em nome de Jesus, aquele cara maravilhoso que não pecou e que teve uma passagem difícil e aceitou tudo, nós temos também uns minutos aqui para falar com ele, dizer a ele o nosso muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no espaço. O pão do corpo e da alma nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todos os males, assim seja. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Graças a Deus, e tenhamos uma boa noite, se Deus quiser. E Ele quer. E agora vamos convidar o Paulão, que vai fazer a palestra, e a Ana. Eu conheço todo mundo aqui. E a Ana. Sejam bem-vindos. Obrigado.
Oi. Oi. Som. Boa noite, gente. Acho que eu já fiz essa canção algumas vezes aqui. Eu sempre conto uma historinha. É rapidinho. Vou contar de novo. Para quem já ouviu, a gente vai repetir. Para quem não ouviu, é a primeira vez. É uma música popular, gravada pelo Titãs. E tem um poeta argentino que, um pouco antes de morrer, ele escreveu um poema fantástico, falando tudo o que ele deveria ter feito e o que ele não deveria ter feito, porque ele estava à beira da morte, aquela coisa, né? Aí o grupo Titãs pegou algumas coisas do poema dele, que é longo, é lindo, maravilhoso, e fez essa canção popular, que eu acho bem bacana. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um sabe a alegria e a tristeza que vier. Trabalhado bem menos, gente. Ter visto o sol se pôr. Essa canção eu acho muito bacana por esse detalhe, né? Esse detalhe maravilhoso. Pode fazer mais uma, Patrícia? A Patrícia deixou, gente. Vou fazer mais uma. Essa canção, a ala jovem hoje aqui não vai saber. Mas é muito linda também. Chama-se Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito
se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de viver sem se notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, e muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Agora é com você. Boa noite, gente. É gostoso falar sem o microfone, mas como tem que gravar, então vamos nós aqui, né? Vocês perceberam que hoje existe uma conjunção de fatores positivos, a palestra é até dispensável, né, Patrícia? O evangelho foi maravilhoso. Ali uma frase no centro, quando você disse que em relação de Deus para nós, qualquer privilégio é uma discriminação, e qualquer discriminação é uma injustiça. E aí depois as músicas nos trazendo páginas que tem a ver com o tema. O tema é pequenininho, vai ser bem curtinho, né, Patrícia? Por quê? Porque como é um tema muito longo, não adianta a gente esticar, né? É coisa que a gente dá um toquinho, cada um faz proveito, porque tem a ver consigo mesmo, né? O aproveitamento é sempre dependendo da vibração pessoal. Não tem como um tema como esse de hoje ser generalizado. E o tema hoje é emoções. E por que o tema emoções? Nós estamos numa fase que é falar sobre coisas que explicam ou nos ajudam a entender como é que nós funcionamos, né? E como nós somos seres em busca de autoconhecermos-nos, essa é a função da encarnação, a precípua função da encarnação, nos proporcionar ferramentas para que nos conheçamos. Isso é acima de tudo. O resto vem depois, né? Pois bem, e nessa mudança de paradigma do planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, nós estamos
instintivamente, intuitivamente, sentindo necessidade de mexer em nós, mais do que nunca. E a doutrina espírita, ela é particularmente, extremamente eficiente nesse detalhe, que é quando a gente deixa de colocar a culpa em tudo, né, no externo, para buscar as razões e especialmente o controle, o comando em nós, porque ele sempre esteve em nós. É como se nós não temos mais tempo para culpar o externo. Até o Deus externo, o Deus dos céus, das galáxias, não está mais nos bastando, porque aquele Deus que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. É esse Deus que a gente começa a sentir necessidade dele, né? Porque até então o Deus externo que existe, mas é muito mais fácil o que está dentro, é muito mais nosso, está muito mais à nossa mão esse poder que está dentro, mais desconhecido. E uma das várias formas da gente conhecer, tocar esse poder que nós somos, é analisando as nossas emoções. O homem emocional, o ser humano emocional que nós somos, normalmente é o que nos conduz, ele manda em nós, né? A gente é escravo do ser emocional que somos. Por quê? Porque ele é forte, nós o desconhecemos, portanto, é fácil ele nos comandar. Quando se diz conhece-te a ti mesmo, é como se dissesse, encontre a fonte de poder que você é. E a gente não tem mais a opção de não encontrar, né? A gente não tem mais a opção de se sentir coitadinho, sofredor, vítima, desabrigado, esquecido. Não. A gente brincou de ser isso. Chega. Somos seres adultos, espíritos poderosíssimos, criativos, obra divina, mas que está aí ainda brincando de sofrer, de ter medo, onde já se viu, né? Seres, criaturas de Deus com medo. Medo da guerra. Olha, porque a Coreia está jogando bomba lá agora. O que será que vai ser no futuro? A inflação está voltando. A polícia não está mais vencendo os bandidos. É porque o PT não sei o que tem, o PSDB não sei o que tem. Mas medo do quê? O que isso pode nos afetar? Seres divinos, criativos que somos, que até então brincamos de ser frágeis. Chega. E esse chega está vindo de cima. Os dirigentes siderais, né? As pleiades de espíritos superiores já têm olhado para a gente. Até quando esse povo vai brincar de ser sofredor, de ser fraquinho, né? Eles estão lá com o poder em si mesmos e não mexem, não tocam, não exploram, não desenvolvem. Até quando eles vão ficar? Estamos precisando desse planeta para espíritos mais comprometidos. Então, se não despertarmos desse nosso sono milenar de coitadinhos sofredores, teremos um planetinha não tão bom quanto esse, para continuar a nossa brincadeirinha lá. Porque para continuar aqui, é preciso que o ser espiritual que somos desperte. E todas as forças estão
trabalhando nesse sentido. Nós estamos vendo países que sempre foram fortes quebrando. Castigo? Que castigo? Que castigo? Países fraquinhos, sem tradição, começando a botar gente grande assustada. Paradigma? Talvez. Mas valores falsos, hipocrisia sendo desmontada a cada dia que passa. Aquilo que eu acreditava, valor inquestionável, hoje é duvidoso. Nós estamos vivendo uma época de impermanência. Mas isso é novo? Não. A matéria sempre foi impermanente. O que é permanente? O espírito que somos, mas que está adormecidinho, né? Então, ou a gente desperta espiritualmente, ou desperta espiritualmente. Nós não temos a opção de ser castigados. Olha, você vai ver se você não despertar. Ou desperta, ou desperta. E emoção é um conteúdo maravilhoso para que eu conheça a mim mesmo, para que você se conheça. Por quê? Porque emoção é composta de duas partes fundamentais, né? Uma parte nossa que é espiritual, que é sentimento. E por incrível que pareça, a maioria de nós desconhece-se espiritualmente. Que sentimentos nós temos armazenados em nós, no perispírito? Às vezes, na convivência, né? Né, Davi? Sempre a convivência. Para que existe a convivência? Para que sentimentos vazem, derramem. E aí a gente deveria, olha o que vazou de mim. Aí está indo aqui o Paulo, né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu volto sempre. O Paulo, cidadão de Biporã, sabe? O moço que toca, a esposa dele canta, ai que bonitinho, tá indo lá, todo equilibrado, né? Aí passa alguém perto dele, ô negão da Arapuca, né? Intolerância, agressividade, estava tudo aqui dentro. Se pela convivência alguém não cutuca, o sentimento não vaza. E eu continuo achando que sou bonzinho, que sou belezinha, certinho, todo mundo gosta de mim. Mas quando vazou, não que eu tenha que ser santinho, não, eu te perdoo, você que me chamou de negão da Arapuca, está perdoado, eu sou um espírito superior. Não, não é isso. Mas eu deveria prestar atenção em quanto de agressividade eu derramei em cima do que me ofendeu. Porque o sentimento não é dele, é meu. E ao perceber essa agressividade, eu começasse a me conhecer. Conheça-te a ti mesmo, é isso, né? Então como é que eu vou descobrir os sentimentos que eu tenho se não for pela convivência? Mas aí existe um agravante. Essa mesma convivência que faz eu descobrir o sentimento que eu tenho, me diz que, não, eu sou bonzinho, eu só fiz aquilo porque ele me ofendeu. Ele é o culpado. Se não fosse a ação dele, eu não teria feito a minha. Essa é a forma infantil, né? A forma antiga de colocar a culpa no outro. A forma adulta, puxa vida, mas quanto de agressividade eu tenho ainda. Apesar disso, eu me amo. É o que eu sou. Mas tem um monte de agressividade aqui dentro.
só de pensar nisso, como eu sou um ser inteligente, ele leu hoje. Inteligência. A inteligência que eu sou, o espírito, já vai se preocupar com essa agressividade. E assim, a vida coloca durante o tempo todo, pela convivência, oportunidade de eu ir conhecendo os sentimentos que possuo. Intolerância, bondade, virtudes, vícios. Vamos catalogando, né? Conhecer-se é isso. Pois bem, mas quando a gente busca as emoções, a raiva é uma emoção composta de sentimentos, que é a parte espiritual, e sensações, que é a parte física da história. Então aí a gente começa a entender por que é preciso estar encarnado para se conhecer. Espírito, ou melhor, no mundo espiritual nós não temos sensações. Sensações só quem traz a percepção do espírito é o corpo físico. Então, emoção, portanto, é um produto de sentimentos armazenados no espírito, mais sensações que são proporcionadas pelo corpo físico. Então esses dois componentes produzem emoção, sim. E ao analisar as emoções, eu tenho uma oportunidade de ouro para entender os sentimentos que eu trago. Por exemplo, estou lá no rodeio, em que a gente vê, você adora rodeio, eu já vi que você se manifestou. A gente vê duas criaturas divinas se relacionando de uma forma injusta e um monte de outras criaturas divinas se emocionando, né? Como é bom ir ao rodeio, vendo homens dominando cavalos, e às vezes o cavalo ganha, ele bota o homem no chão, né? Mas sem crítica, por favor. O importante é o que eu sinto quando vejo um rodeio. Porque o tipo de emoção, a intensidade da emoção faz com que eu me conheça. Luta de boxe, agora tem esse mais moderno que está na televisão, que é o MMA. Obrigado. Então, quando começa a luta, eu já me flagrei a perna, sabe? Ou seja, eu estou participando da luta. E antigamente eu estava numa fase de hipocrisia, eu falava, de jeito nenhum, que eu acho que isso me emociona. Mas hoje não, hoje eu assumo. A minha perna está assim porque eu, na verdade, já escolhi um dos dois que eu estou torcendo por ele e estou participando ali, sabe? Me emociona. Por exemplo, se Jesus estivesse encarnado, gente, e ele fosse fazer um discurso e tivesse uma corrida, isso me veio à cabeça na época do Ayrton Senna, é que eu sou meio antigo, vocês não liguem não, mas muita gente se lembra do Ayrton Senna. Nas corridas de Fórmula 1, praticamente o Brasil parava, e eu parava também, né? E a emoção que eu sentia quando o Ayrton ganhava ou não, provavelmente é muito mais forte do que eu sentiria se Jesus estivesse fazendo um discurso. E eu lembro que a primeira vez que isso me ocorreu, eu falei, não, eu não vou falar um troço desse para ninguém, o que vão pensar de mim? Mas é verdade. Aquela coisa agressiva da velocidade, da possibilidade de morrer, que é o que alimentava o Coliseu dos romanos, né?
os gladiadores ali, me alimentava mais do que Jesus talvez fazendo o sermão da montanha. Sermão da montanha. Então, ao analisar essas emoções, a gente começa a ter uma noção do ser que nós somos. E mais, o nosso corpo, se embora grande parte das pessoas não goste, mas ele é um corpo animal, gente. Vocês sabiam que geneticamente nós e o primata mais próximo temos apenas 2% de diferença genética em 100? Ou seja, nós somos 98% iguais a um primata, geneticamente falando. As diferenças físicas nossa e o primata estão em menos de 2% da configuração genética. Então, as funções que nos mantêm vivos são bastante análogas a alguns irmãos nossos do reino animal. E tanto isso é verdade que a medicina durante muito tempo e até hoje utiliza os nossos irmãos como experiência. As novas drogas, transplante de coração, e quanto cachorro pagou pelo nosso coração, né? Quanto macaco teve que morrer para que os médicos aprendessem tudo a respeito do funcionamento do nosso coração, mas no coração dos nossos irmãos. Pois bem, o nosso corpo animal ainda é quem nos proporciona sensações. Então nós devemos concluir também que nós precisamos de sensações. Sensações são informações que nos vêm através dos sentidos, os 5 sentidos. Mas nós estamos já numa fase de desenvolvimento que estamos desenvolvendo o único sentido da alma, que é a mediunidade. Quando Kardec diz, todos somos médiums, sim, embora na maioria de nós a quantidade é tão pequena que é como se não fôssemos. Mas uma outra maneira de nos conhecermos profundamente, mediunidade, é uma forma de vazar sentimentos que a gente não consegue, né? Simplesmente pegar em nós aqueles sentimentos adormecidos ali. Então, a emoção, se bem estudada, se analisada com coragem, sem sofismas, sem subterfúgio, o que me emociona? Então, naquele jogo do Corinthians em que se solta um rojão, lá na Bolívia, o que eu faria se estivesse ali na torcida? Né? Ou então, quando a gente vê na televisão aquela cena, aquele grupo de pessoas que perderam o raciocínio e estão agindo como seres irracionais. E isso não é uma ofensa, acontece conosco, especialmente quando estamos em grupo. O que aquilo me causa? Ou ainda, se eu estivesse entre eles, o que eu estaria sentindo ou fazendo? Então, as notícias chegam às vezes que a gente vê um criminoso sendo executado pelas vítimas, né? Linchamento. Aí eu me pergunto, se fosse o meu filho, ao ser executado, ao ser raptado, ao ser esquartejado em mala, o que eu sentiria em relação ao autor do crime? Isso que eu senti, só de falar, a sensação vem. Tem situações na nossa vida que a gente não precisa vivê-la.
É só, às vezes, se lembrar dela. É o que se chama de ressentir ou ressentimento. Sabe aquela pessoa que eu adoro, ou que eu odeio há 20 anos? Por um acontecimento, claro. Quando eu me lembro daquele acontecimento, o ódio vem inteirinho como se fosse hoje, né? É hora de eu parar e olha o quanto de ódio está aqui. E precisa ser trabalhado. Porque o espírito de luz que eu sou não convive com esse ódio. Esse ódio faz o animal que eu preciso ser para ter sensações continuar tomando conta do ser que eu sou. Então, enquanto eu precisar de emoções em que o componente físico animal é mais forte do que o espiritual, eu continuo preso à roda de reencarnações. A reencarnação existe para isso. Quando nós entendemos na doutrina espírita que a reencarnação como obra de justiça era para a gente pagar a conta, essa é uma parte pequena dela. A reencarnação é uma ferramenta de libertação do espírito. Libertação do sono que ele se encontra, né? Exercício do poder que ele dispõe. E, para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês essa nossa relação com o corpo físico, mas num âmbito de trabalhadores que nós somos. Vejam, se aproveitar, como a gente já disse em conversas passadas, né? Se aproveitar desse império de seres que nos serve, que são as células, e as células são manifestações físicas dos princípios inteligentes, né? Eles se reúnem para que nós possamos aqui, através da vida física, através da convivência, nos conhecermos. E ao nos conhecermos, o que é importante, gente? Disponibilizarmos-nos ferramentas para aí sim nos modificar. Mas essa parte nem é a mais importante. Porque vejam, existe uma palavrinha que nós precisamos reentendê-la urgentemente, que é humildade. Humildade ainda está associada à submissão, à mansuetude, à pessoa calma. Tudo isso é... e principalmente os mais pobres, os mais simples. A gente chama tudo isso de humilde. Olha, até que não teria nenhum prejuízo se não fosse para nós mesmos. Porque humildade não é nada disso. Humildade é autoconhecer-se. Humilde é aquele que se coloca de forma justa e equilibrada na escala evolutiva, nem acima e nem abaixo do que é. Agora, como é que alguém vai fazer isso sem se conhecer? Pode ser submisso do jeito que for, pode ser pobre. Como é que vai se posicionar na escala evolutiva sem se conhecer? E a gente ouve tanta pataquada. Não, porque ele é humilde. Ele se conhece? Não, não se conhece. Então não é humilde. Começa daí. Ó, vamos desmanchar o que não é verdade. É humilde quem se conhece. Quem se conhece. A vida trabalha para isso. Então vejam, se eu não me conheço,
o trabalho do meu mentor, o trabalho de Jesus no planeta, o trabalho de Deus ao montar um universo para que a gente sobreviva e viva, é em vão. Conhecer-se antes de ser humilde. Então, quando chegarem para você, olha, fulano é de uma humildade. Quais os sentimentos que ele já domina e está trabalhando para modificar? Isso eu não sei. Bom, então você não sabe nada. Para com conversa fiada. Só é humilde quem se conhece. E fim de papo. Humildade, autoconhecimento. Chegaram para Jesus uma vez, os fariseus, e disseram: Mestre, sabemos que tu és bom. Antes de continuar, Jesus disse: Bom não sou, porque bom só Deus. Mestre, sim, eu o sou. Isso é ser humilde. Se conhece. Enquanto eu não me conheço, se alguém disser que eu sou humilde, eu digo: amigo, obrigado pela tua boa intenção, mas eu não sou. Eu ainda não me conheço direito. Paz e luz para vocês.
canção, ela não é conhecida. A gente descobriu ela há pouco tempo. Eu acho que eu já cantei uma vez aqui, vou cantar de novo, que ela bate e fecha bastante com o que o Paulo falou do conhecer-se. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda os seus mistérios. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde venho, quero saber pra onde vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda os seus mistérios. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde venho, quero saber pra onde vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. E para dar uma sequência, a Patrícia me pediu uma música que eu não lembro a letra, mas eu vou tentar fazer uma homenagem com outra. Ontem foi aniversário do Chico, né? O Chico, a gente não precisa falar do Chico. O Chico tem que sentir o Chico, né? E aí tem uma música que eu lembrei, que quando inaugurou essa casa, essa ala aqui, talvez a dona Marcelina não se lembre, mas me marcou muito. Eu cantei a oração de Francisco. A gente sempre canta essa oração, mas eu lembro que aquele dia foi especial. Eu vou cantar a oração de Francisco para homenagear o Chico do Brasil. Agora eu sou bairrista, como se o Chico fosse só do Brasil. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que
o leve à união. Onde houver dúvidas, que o leve à fé. Onde houver erros, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite de novo, Patrícia.